Então, galera, bem-vindos de volta. Não assistiu o bloco passado? Volta lá e assiste, porque a gente vai continuar exatamente onde parou. Então, a última coisa que eu falei para vocês aqui. Diante dos imperativos categóricos apontados pelo professor Canotilho, um deles de que nós não podemos viver às custas da natureza, a primeira consequência lógica disso é de que, numa visão ecológica, uma visão estrita da sustentabilidade, nós temos que permitir que aqueles recursos ambientais renováveis, eu dei o exemplo para vocês da madeira, do oxigênio, da própria água que tem os seus ciclos, ok, nós precisamos permitir que esses recursos se renovem, beleza? Se a gente permitir isso, a gente não vai estar tirando daquele capital que nos foi dado da natureza. Beleza, mas professor, nem todos os recursos são renováveis. E o que fazer com os não renováveis? Nesse sentido, pessoal, vamos pensar um pouco por um exemplo, o exemplo do petróleo. Então, de fato, estimativas ali mais pessimistas vão dizer que em algo em torno de 40, 50 anos o petróleo do mundo se acaba. Na verdade, ali 2050, né? Daqui uns 30, 40 anos. Ok. Algumas outras dizem, mas a gente ainda nem encontrou todas as reservas de petróleo no mundo, existem reservas que hoje são economicamente inviáveis de serem exploradas, mas que no futuro pode se tornar. Então, já falam em 100, 120 anos a mais vivendo com petróleo. Mas, enfim, pessimistas ou otimistas concordam que um dia o petróleo vai acabar no mundo. Não é renovável. Professor, então a gente tem que abrir mão imediatamente do uso? Bem, nós temos que entender que muita coisa a gente não pode prescindir ainda hoje o uso. Mesmo economias como a europeia, já mais avançadas, países que debatem mais e tomam decisões um pouco mais democráticas, a troca da matriz energética levou um tempo, acho que desde o início da década de 2010, se falava na substituição dos veículos automotores movidos a combustíveis fósseis por tecnologias renováveis. Então, salvo engano, esse ano vai ser o último com que as fábricas vão continuar fabricando veículos com motor a combustão apenas. Salvo engano, até 2030 eles podem fabricar ainda veículos híbridos, mas a partir de 2030 não será mais possível a fabricação de novos veículos híbridos, será apenas elétricos. Beleza, eles levaram um tempo para se adaptar a essas novas realidades. Não tem como abrir mão imediatamente desse petróleo. O que a gente faz? Olha, se a gente vai continuar explorando o petróleo, por que não aproveitar parte da riqueza gerada pela exploração desse recurso natural para incentivar pesquisas com energias renováveis, com energias sustentáveis? Então, um dia o petróleo vai acabar e aí a gente vai abandonar todos os carros no meio da rua porque não acha mais onde abastecer? Seria esperar a morte chegar com um carro vindo a 20 km por hora em nossa direção a mais de 100 metros de distância. Dá tempo a gente agir e evitar esse atropelamento, né, pessoal? Então, por que não utilizar os recursos os recursos econômicos mesmo, desses recursos retirados da natureza e incentivar novas tecnologias que a gente possa abrir mão dessa mineração, abrir mão do uso desse recurso que não é renovável? Por que não a gente começar a pensar em reciclar nós mesmos esses recursos que nós já utilizamos? Quanto ao quanto ao alumínio, por exemplo, meus amigos, o Brasil é um dos líderes globais em reciclagem. Então, estima-se que 97% das latinhas de alumínio que são colocadas no mercado, elas voltam à matriz de produção de maneira a ser reciclada. Ela é derretida, ela vira alumínio e vira outra coisa, vira outra latinha, vira uma panela, vira qualquer outro instrumento feito de alumínio. Então isso é interessante. A gente começa a notar que não precisa continuar explorando e tirando tanto alumínio assim da natureza. Então tudo isso nos faz refletir as nossas necessidades de consumo, ao mesmo tempo em que nós podemos tirar menos recursos da natureza e mesmo que a gente tire, que a gente permita um certo grau de investimentos na
superação dessa dependência com esses recursos, na reutilização, na reciclagem, etc. Além disso, pessoal, o professor Canhotilho lembra de um instrumento que lá no direito ambiental nós chamamos de padrões de qualidade ambiental. Ele diz, olha, a quantidade de determinados recursos, energias e materiais na natureza, elas são prejudiciais ao meio ambiente, à saúde de todo mundo, mas existe um limite. Então, além do mais, o nosso equilíbrio ambiental ele é dinâmico. Eu posso continuar utilizando os recursos, eu posso continuar, em certo ponto, degradando esses recursos ambientais, desde que eu não coloque em risco o equilíbrio em si, que dê tempo nessa renovação. Então, o ar, por exemplo, nós temos um gás chamado monóxido de carbono, que é extremamente prejudicial à nossa saúde. Mas até certo ponto, o monóxido de carbono, mesmo que a gente faça a inalação desse gás, nosso corpo ele vai conseguir naturalmente se defender. Então, parte de nossas hemácias vão ser comprometidas, mas nosso corpo vai lá e renova nossas células. Está tudo bem agora. Até a partir de certo ponto começa a ficar perigoso. É possível que o ser humano venha ao óbito por conta de uma concentração maior de monóxido de carbono. Então, tudo bem, a gente vai continuar produzindo impactos, muitas vezes impactos negativos no ambiente, mas impactos esses que não colocam em risco o equilíbrio. E para terminar esse slide, pessoal, ele fala ainda que as ingerências na natureza devem primeiro ser evitadas. Então, tudo aquilo que eu lembro a vocês de não viver às custas da natureza, o que eu puder resolver sem precisar retirar os recursos da natureza, dos meios dos ambientes que ainda se encontram naturais, ótimo, eu evito. Em vez de cortar uma floresta nativa, eu posso ir lá e fazer um plano de manejo, fazer um reflorestamento, não necessariamente com pinos e eucalipto, mas até com espécies locais, tudo bem, mas eu evito tirar daquela área que ainda está conservada, ainda está preservada, e eu vou lá e retiro de uma área que já havia sido anteriormente degradada. Ok, agora, se eu não conseguir evitar essa ingerência na natureza, que pelo menos a título subsidiário se permita uma restituição a essa natureza ou uma compensação. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida vocês deixam aí nos comentários, deem preferência ao fórum ou chat lá do Unileão Virtual. Além disso, pessoal, em sentido amplo, se em sentido estrito, o professor Canhotilho lembra do histórico da sustentabilidade correlacionado com as lutas das ciências exatas, principalmente das ciências da natureza, ciência biológica. Ele entende que esse discurso de olhar apenas para a natureza também merece ser superado. É importante olhar para a natureza, é uma dimensão imprescindível. Sem essa natureza enquanto substrato, nós não teremos qualidade de vida, mas, ao mesmo tempo, eu preciso olhar para outras situações com devido cuidado. Então, olha, é aquilo que a própria Comissão de Brundtland já reconhecia, o ambiente onde todos nós vivemos, mas uma boa qualidade de vida é o que todos nós queremos. Viver pelo menos tão bem hoje quanto nós vivemos ontem é algo imprescindível, e a economia, os recursos que nós vamos ter para garantir essa vida são importantes. Eu não posso abrir mão da economia, ao mesmo tempo que eu não posso abrir mão de direitos sociais já conquistados. Então, a sustentabilidade ela deve ser lembrada sob sua visão estrita, uma visão mais correlacionada à natureza, mas ela não pode ficar presa apenas à natureza. Nós temos que levar também a um outro conjunto. E aí eu lembro a vocês, economia, sociedade e meio ambiente. Porque a visão de meio ambiente que nós temos hoje não é mais apenas a de ambiente natural, mas também a de um ambiente artificial, seja ele rural ou urbano. Nós temos uma visão de meio ambiente cultural, uma visão de meio ambiente do trabalho. Então, o meio ambiente por si hoje também já é uma expressão que comporta várias interpretações, que tem várias dimensões que merecem todas elas ser mantidas em equilíbrio, que seus recursos e seus participantes eles consigam ter uma vida saudável, uma vida com qualidade. Logo a seguir, o professor Canhotilho ele vai falar da necessidade da construção de um Estado de direito ambiental.
E aí, nesse Estado de Direito Ambiental, seria algo complementar ao famoso Estado Democrático de Direito, não é algo que vai superá-lo, mas, ao mesmo tempo, ele vai falar em um respeito aos direitos, um respeito aos direitos e princípios já conquistados. Pessoal, a gente tem que ter muito cuidado com todos os discursos, nós não podemos permitir a volta ao radicalismo. Só a título de exemplo aqui, creio eu que falei na aula do Zoom, trago para quem não teve na aula passada, nós temos alguns filmes hoje, me permitam falar essencialmente dos filmes a arte que eu mais acompanho, o famoso Vingadores Guerra Infinita. O vilão, o Thanos, ele quer reduzir metade da população do mundo porque ele entende do universo, né? Porque ele entende que os recursos do universo não são suficientes para todo mundo viver com qualidade. Então, se eu consigo reduzir a população, todo mundo vai ter acesso ali ao consumo, aos recursos ambientais, e aí com o estalo ele quer destruir metade da população humana. Mas não só ele, tem um outro como Kingsman, a Serviço do Rei, que o antagonista, vivido lá pelo Samuel L. Jackson, ele entende que os recursos são finitos, que já não dá mais para assegurar uma boa qualidade de vida para toda a população, e ele decide escolher um grupo pequeno de humanos favorecidos que iriam retribuí-lo com dinheiro e status, no intuito de ele acabar com, sei lá, 50, 60, 70% da população humana no mundo, e assim se garantiria uma possibilidade de manter os padrões de consumo dessa população que seria a sobrevivente. Então, a gente tem que ter cuidado para não incorrer nessas armadilhas. Essa nossa sustentabilidade, ela não pode prescindir dos direitos já conquistados, o direito à vida, o direito à dignidade, o direito a um crescimento econômico. Mas, de novo, um crescimento econômico que não se sobrepõe a todas as outras dimensões. Além disso, pessoal, estimula novos valores alinhados com a sustentabilidade ampla e estrita. Então, os valores sociais, nós sabemos, eles mudam com o passar do tempo. Aquela historinha toda do mundo que eu contei para vocês, basicamente dividida em 4 grandes partes, na qual eu encerrei dizendo que nós estamos vivendo uma época de crise dos valores dessa quarta época, mas nós vemos que os valores eles vão mudando com o passar do tempo, com as necessidades que os seres humanos encontram diante de sua realidade e das oportunidades que também se fazem presentes. Então, tudo isso nos faz refletir sobre a necessidade de novos valores. Por exemplo, um caráter mais biocêntrico do que antropocêntrico, um caráter de solidariedade muito mais forte do que um caráter de individualismo, entre tantos outros valores que a gente pode discutir, que estão mais alinhados à sustentabilidade. Além disso, o desenvolvimento, democratização e estímulo ao uso de tecnologias menos insustentáveis. Então, ok, ainda hoje é muito difícil de dizer que algo seja 100% sustentável em todas as suas dimensões. Nada impede que a gente continue buscando uma sequência de pesquisas, uma sequência de desenvolvimentos tecnológicos que possam nos dar a garantia de abandonar tecnologias que trazem mais riscos, que trazem mais perigos, que trazem mais danos ao meio ambiente, que comprometem mais a qualidade de vida, do que algumas outras novas tecnologias que podem se fazer presentes. A exemplo, até bem pouco tempo a gente usava apenas as lâmpadas incandescentes, aí veio o apagão dos anos 2000 e o pessoal começou a trocar por lâmpadas fluorescentes, meio que obrigados pelo racionamento, mas logo depois entenderam, não, é muito mais vantajoso eu gastar um pouco mais, comprar uma lâmpada mais eficiente, do que voltar para as lâmpadas incandescentes bem baratas, mas que me fazem ter um consumo de energia muito alto, e a conta de energia vem bem mais cara no final do mês. Então, apenas a título de exemplo, hoje a gente está já na vibe das lâmpadas de LED, até 3 vezes mais eficientes que as fluorescentes. Então, tudo isso é uma busca por novas tecnologias que estejam no caminho certo, que sejam menos insustentáveis. Pessoal, ainda não encerramos, vamos ter ainda mais 1 ou 2 blocos. Peço, por favor, de que fiquem por aí. Vão beber uma água, que a gente já vai com uns 45 minutos de aula. Alonguem aí as costas, mas voltem para que a gente possa dar sequência do slide posterior.